Ah, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo um vídeo muito necessário, um vídeo que foi muito pedido falando sobre o Enem desse ano, né? O Enem 2016. Como foi a prova, a redação, enfim. E nesse vídeo vai ter um bônus, porque eu preciso falar com vocês sobre o Enem, porque vocês estão muito medrosos, muito estressados, muito desesperados. A palavra é essa, desespero. Então assim, eu preciso acalmar vocês sobre esse Enem, porque o tanto de e-mail de gente louca que eu recebi nos últimos dias, gente, vocês tomem uma maracujina. Eu não sei de onde vocês estão encontrando tanta energia para ficar estressados com o Enem que já passou. Então, a gente vai ter que ter uma sessão psicológica aqui, porque vocês estão muito estressados, vocês estão muito nervosos e é pra vocês ficarem de boa, tá? Primeiramente, sobre a prova de humanas. O que foi aquilo? Gente do céu, eu achei a prova muito mais difícil do que algumas outras provas. Claro que o Enem de humanas sempre é chato de fazer, tipo assim, sempre tem as suas decorebas, sempre tem um detalhezinho que estraga a questão, mas nesse ano especificamente, eu achei extremamente conteudista, sabe? De necessitar de uma decoreba, um Enem muito difícil de interpretar, extremamente complicado, que eu tinha que ler a questão 2, 3, 4 vezes até entender o que ela queria de mim. Que as alternativas, assim, humanas, o problema das ciências humanas é que não é uma matéria exata, né? Não tem uma resposta 100% certa que nenhuma outra tá. Então, assim, é muito mais difícil a gente responder questões de humanas porque a gente geralmente acaba em dúvida entre duas alternativas, fica um tempão pensando nas implicações. É muito mais difícil, né? Quando é matemática, você faz o cálculo, ou ele tá certo ou ele tá errado. Mas nas humanas é um pouco mais difícil porque é muito interpretativo. E eu achei essa prova muito difícil porque eram textos muito difíceis de ler, muito complicados, e era conteúdo, assim, que não era uma prova, ela teve muita coisa de interpretação que dava pra você, mesmo sem saber a matéria, conseguir se virar, mas eu achei que tinha muita questão que você precisava saber uma coisa muito específica pra conseguir responder. Só que uma coisa que eu gostei falando sobre a interpretação é que aqui caiu uma questão sobre os refugiados, que é uma questão atual, mas eu achei muito legal porque eu já fiz um vídeo falando sobre atualidades no Enem. O tanto que eu acho que é desnecessário, porque na redação a gente pode pôr o que já tem na nossa cabeça, ao invés de ficar estudando coisas que estão sempre mudando, achando que vai cair no Enem. Só que caiu refugiados esse ano. Só que o legal é que essa questão dos refugiados era puramente interpretativa. O texto simplesmente falava, ah não, a Hungria não tá deixando refugiados entrarem, o que é ruim por quê? E a resposta é tipo, dissemina preconceito, né, xenofobia, enfim. Então assim, achei muito legal ter essa questão no Enem, pra mostrar que mesmo quando cai alguma coisa mais atual, nunca é uma coisa que você vai precisar entender a questão da Palestina, que você nunca vai ter que entender a crise dos refugiados, que você nunca vai ter que entender a política do Brasil, porque esse tipo de coisa não cai. Então eu achei muito legal essa questão, porque foi uma questão de interpretação que usou um contexto atual, mas que você de forma alguma precisava saber onde fica a Hungria, por que tem refugiado querendo ir pra Hungria, qual que é a dos refugiados. Então eu achei isso muito legal. Mas o que me consolou é que a prova de humanas, assim como todas as provas do Enem, são previsíveis, porque eu já sabia, eu já falei pra todo mundo, é o famoso eu avisei que ia cair patrimônio, eu avisei que poderia cair alguma coisa de alteridade, eu avisei que ia cair principalmente República Nova, né, Vargas, ditadura militar, período democrático, outra coisa que caiu muito foi República Oligárquica. Então assim, logo nas primeiras questões de história, eu já fui olhando e pensando, eu avisei pros meus inscritos que isso ia cair, eu avisei que isso ia cair, eu avisei que isso ia cair. Yes! Eu estava certa esse tempo todo. Então, assim, foi uma satisfação muito grande, porque apesar do prova do Enem ter sido detalhista, ter sido chata de cobrar detalhezinho, era coisa que todo mundo já sabia que ia cair, né? Porque, convenhamos, sempre cai. Mas uma coisa que eu tô revoltada, que eu não tô aguentando, de ódio no meu coração, é que só caíram três questões de história geral. 3! Tipo assim, a gente estuda 5.000 anos de história, vai na Grécia Antiga até a queda do Muro de Berlim e só cai 3 questões de história geral. Eu tô querendo pegar os caras que fizeram a prova e matar, porque só caíram 3 questões de história geral, que foi a questão do apartheid, que foi decoreba, porque você tinha que saber o que era a lei do passe. Assim, óbvio, o nome já é sugestivo, né? Lei do passe, lei que ordena onde que as pessoas podem ir ou não. Mas mesmo assim, a questão de Segunda Guerra Mundial, que mesmo assim estava inserido no contexto da Era Vargas, então era uma questão de Brasil que envolvia história geral, e uma questão de Roma, que era meio, assim, era meio filosófica, mas era uma questão de Império Romano. Mas eu achei um absurdo, porque, tipo assim,
assim, tanta coisa de história geral, sabe? Cadê tanta coisa? E caiu só 3 questões de história geral. Eu achei, nossa, eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito revoltada. Mas o que me consola e o que vai consolar vocês é porque as questões, assim, sinceramente, a prova de humanas no Enem, ela não vale tanto ponto assim. Eu conheço gente que acertou 43, 44 questões, quase fechou a prova, e não chegou nem perto de 900. Então, assim, mesmo quem vai mega bem, não tira uma nota tão elevada assim. E porque como muita gente, eu tenho certeza absoluta que muita gente não foi bem na prova de humanas, com certeza o valor das questões vai abaixar. Então todas essas questões que você tinha que decorar, todas essas questões difíceis de interpretar, com certeza absoluta elas vão valer pouco ponto. Fiquem de boa, mas uma coisa que eu tenho que brigar muito com vocês é que todos os anos o gabarito oficial do Enem sai geralmente na quarta-feira após o Enem. Só que todo mundo fica olhando o gabarito antes e gabarito que não é oficial. E esse ano, mais do que qualquer outro ano, eu vi uma falta de consenso enorme entre os cursinhos, os professores que fazem gabarito extraoficial e tal. Porque assim, os cursinhos, plataformas online, sites, a própria revista Veja, entre tantos outros portais, se apressam muito pra fazer um gabarito logo depois do Enem. Eu cheguei em casa depois do Enem e já tinha, tipo assim, uns 5 gabaritos pra eu verificar as minhas questões. Só que esse ano eu vi tanto professor discordando, os gabaritos todos diferentes, porque assim, não vale a pena fazer isso, sabe, gente? Eu acho que vocês são muito ansiosos e é um erro vocês fazerem isso de ficar conferindo seu gabarito com um gabarito que nem é o oficial e ainda ficar desesperado por causa disso, porque eu não vi um caso sequer de uma pessoa que conferiu o gabarito e falou: eu fui tão bem nessa prova, eu vou super motivado pro domingo. Todas as pessoas que eu vi que conferiram o gabarito no dia descobriram que foram mal e ficaram loucas, desesperadas e acabaram indo não tão bem no dia seguinte. Então, assim, é burrice, gente. Parem de ficar conferindo o gabarito no dia, porque, primeiro, que nem é o gabarito oficial, segundo, que isso só vai te deixar mais estressado. Então, assim, apaga esse foguinho, verifica o gabarito oficial, espera 2 dias, né, gente? Pelo amor de Deus, fica de boa. Fica de boa. Essa é a missão desse vídeo, fazer vocês ficarem de boa. Mas assim, antes de finalizar as humanas, eu só queria avisar que eu não vou falar de questão por questão, não vou comentar as questões, não vou corrigir nenhuma questão, porque quem já fez isso foi o Walter do Se Liga Nessa História. Então assim, se você quiser ver a correção, vou deixar o link do canal dele em algum lugar pra vocês assistirem, porque eu não gosto muito, não sou muito boa em correção não. Então, finalizando humanas, foi uma prova cruel, foi uma prova malvadona, mas não é a prova mais importante. Tanto que é por isso que eu falo pra vocês não verificarem o gabarito do primeiro dia, porque o peixe grande não é o primeiro dia do Enem. O peixe grande, a coisa que vai te colocar dentro da faculdade, é o segundo dia. Porque tem a redação, que é o único lugar que a gente consegue tirar 1000 no Enem, e a matemática, porque eu vejo todo mundo desesperado falando: fui mal em matemática, mas gente, matemática, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Matemática é a área do Enem que a gente tem que amar com o fundo do nosso coração, porque nós que somos burros em matemática, somos muito valorizados pela TRI, que é o método de correção. Então assim, galera que acertou 20 e poucas questões de matemática, não se preocupem que vocês com certeza vão tirar uma nota boa, porque o Enem, em matemática, ele hipervaloriza os acertos, porque o Enem já espera que as pessoas vão mal em matemática. Eles já sabem que a média dos brasileiros em matemática é ruim. Então qualquer acerto que a gente tem, a gente já ganha uma nota muito maior do que a gente ganharia acertando uma questão de natureza, uma questão de linguagens, etc. Então assim, na matemática, tanto que pessoas que tiram 800 e tanto em humanas no Enem, elas fecharam a prova. Em matemática, eu que acertei 30 questões ano passado, tirei 850. Então assim, a matemática supervaloriza seus acertos, então vocês fiquem tranquilos com a matemática. E agora falando finalmente sobre a redação. Então, eu não acertei o tema da redação esse ano, fiquei chateada. Eu fiz um vídeo falando sobre temas, eu falei sobre intolerância, mas não especificamente sobre intolerância religiosa. Mas quando eu vi o tema da redação, eu fiquei muito feliz, porque apesar de eu não ter falado, né, isso é o de menos, isso é só eu inflando meu ego achando que eu ia acertar o tema da redação. Mas, o tema desse ano foi um tema bom, porque é um tema que todo mundo já conhecia, né? Não foi um tema tipo de 2014, que a publicidade infantil, que muita gente não entendeu o tema, foi um tema inesperado pra todo mundo. O tema desse ano foi super tranquilo, porque é um tema que, assim, mesmo que pouco, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é intolerância religiosa. Então eu fiquei muito feliz, porque mesmo eu não tendo falado desse tema, eu sabia que todo mundo tinha alguma coisa pra dizer sobre o assunto, que ninguém ia ficar 100% perdido.
Mas o que eu fiquei muito bolado, o que eu não gostei nada, foi da proposta. Não do tema, eu gostei do tema, mas eu não gostei da proposta de redação. Porque são textos de 3 linhas, de 4 linhas. Os textos motivadores desse ano estão muito ruins. Eu não gostei nem um pouco, porque eu terminei de ler os textos motivadores e fiquei tipo... O que eu falo agora? Sabe, os textos motivadores não me motivaram nem um pouco. Porque assim, eles colocaram 2 pedaços da Constituição falando que intolerância religiosa é crime, uau, grande coisa, e um trecho falando que você pode sim criticar as outras religiões, mas você tem que respeitar. Enfim, chovendo no molhado, né? Então assim, eu não gostei porque os textos motivadores não foram tão motivadores assim e não ajudaram muita gente. Porque o tema intolerância religiosa, apesar de ser um tema fácil da gente falar, né, da gente ter muita coisa pra falar, é uma coisa difícil de resolver. Porque como que você resolve a intolerância religiosa? É uma coisa que passa muito pela conscientização, né, pelas pessoas perceberem que tem que respeitar as outras religiões. Só que é muito difícil, primeiro, você fazer propostas boas que envolvam conscientização e segundo, você fazer propostas diferentes, né, porque eu pensei, ok, vamos resolver a intolerância religiosa, vamos conscientizar a galera e... Como que resolve intolerância religiosa? Então, assim, eu fiquei muito perdida com esse tema, porque geralmente os textos motivadores dão uma ideia, né, das medidas que a gente pode tomar. Agora, quando eu terminei de ler os textos motivadores, eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu pensava, ok, resolver intolerância religiosa, conscientização e não sei mais o que fazer. Então, assim, eu levei mais tempo pra fazer a redação porque eu tive que ficar um tempão quebrando a minha cabeça, imaginando como que eu vou resolver um problema só pela conscientização, como que eu vou deixar minha conscientização bonita, como que... Sabe? Então, assim, gostei do tema, achei muito bom, que é um tema socialmente muito importante, né? É um problema de fato no Brasil, é muito legal conscientizar as pessoas acerca disso, mas eu achei que a proposta em si foi mal elaborada, tá, Enem? Vocês coloquem uma motivação melhor, porque eu tô mais motivadora do que vocês ultimamente. E antes que eu me esqueça, eu recebi muitas mensagens de gente perguntando se tinha problema ter errado algum dado na redação. Gente que escreveu frase filosófica, mas colocou o filósofo errado, uma frase do Immanuel Kant, mas falou que foi o Einstein que disse, ou alguma coisa do tipo. Não tem problema, ok, gente? Não se preocupem se você escreveu uma data errada, escreveu um nome errado. Não se preocupem porque isso sozinho não vai te tirar ponto. Pode ser que somada a outra coisa o corretor tire ponto da argumentação, mas assim, primeiro que vai ser muito difícil o corretor reparar que você errou o nome do filósofo e segundo que só isso já não vai desinvalidar o seu argumento. Então assim, fiquem calminhos, não fiquem se estressando. Eu tô reparando que vocês estão muito estressados com isso. Eu sei que vestibular é grande coisa, eu sei que é muito importante pra vocês, mas fiquem tranquilos porque assim, já passou. Então não tem mais nada que a gente possa fazer, só esperar e ficar de boa enquanto isso, tá, gente? Então fiquem tranquilos, não se preocupem porque eu falo todo ano e eu não canso de repetir e vocês não cansam de esquecer que o Enem ajuda você, o Enem quer que você vá bem. Então assim, ele vai desvalorizar os seus erros, ele vai valorizar os seus acertos e tem a tri. Então a gente tem que ter noção que, eu errei uma questão. Ok, mas no mínimo 1 milhão de pessoas errou essa questão também, sabe? Assim, então não se preocupe, não ache que todas as pessoas que fizeram o Enem são gênias, que ninguém errou a questão, porque erraram sim, e as questões que a gente errou vão ser desvalorizadas. Então não se preocupe que o Enem te ama, o Enem quer que você vá bem, e ele vai valorizar o que você acertou, e com certeza a galera que me acompanha fez uma redação linda e maravilhosa. Eu tô muito orgulhosa de vocês, porque assim que eu cheguei em casa depois do Enem, eu já tava recebendo um tanto de mensagens de gente que gostou do tema, que conseguiu usar a frase de filósofo, principalmente que gente, eu nunca ia imaginar que uma das frases do meu vídeo de 50 citações ia ser o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Então... muita gente que usou essa citação, muita gente que usou outras citações, enfim, eu também usei um tanto, portanto, medidas são necessárias para combater o impasse. Falei de Star Wars na redação, como eu encaixei Star Wars com intolerância religiosa, fica aí o mistério, mas ficou muito legal. Então, assim, espero que o corretor entenda, né, porque eu usei uma referência muito avançada, que só as pessoas que realmente gostam de Star Wars vão entender. Então, assim, tô com um pouco de medo, porque se ele não gostar de Star Wars, talvez ele não entenda a minha referência, mas tô confiante.
ano, né? E, assim, muito orgulhosa de você, gente, de verdade, porque quem me acompanhou o ano inteiro, teve paciência pra ouvir a minha língua presa o ano todo, com certeza foi bem, então eu fico muito feliz com isso. Eu realmente trabalhei muito agora perto do Enem, passei mal altas vezes de tanto fazer vídeo, de tanto editar, deixei de dormir, deixei de comer, mas no final, quando eu cheguei em casa e vi um tanto de gente agradecendo, super valeu a pena, porque eu sei que é muita coisa, eu sei que o Enem é muito importante, eu sei que o vestibular é muito importante, e assim, mesmo sendo muito importante, não deixa de ser só uma prova. Então, essa prova não te define, não define o tanto que você estudou, não define quem você é, você com certeza vale muito, muito, muito mais que 1.000 na redação. E vocês que chegaram aqui agora, que conheceram o meu canal perto do Enem, muito obrigada pela confiança, né, de chegar e confiar em mim, confiar em tudo que eu falo tão pertinho assim na prova. E também não deixe de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de dar-me piate nesse vídeo. Também não deixe de ver os meus outros vídeos sobre Enem, sobre redação, resumo de história, e comentem aqui embaixo como vocês se saíram. Eu vi que muita gente usou alusões históricas legais na redação, vi que um tanto de gente usou frases filosóficas, eu vi um tanto de gente que ficou muito feliz porque acertou a questão de patrimônio. Então comentem aqui o que vocês acharam, como que vocês se saíram, como que tá sendo esse pós-Enem de vocês, vocês estão de boa, descansando, tá? Então parem de ficar estressados, fiquem de boa, porque a gente estudou muito pra chegar nesse momento, então agora é só curtir. Então, gente, basicamente é isso. Muito obrigada pela paciência, pra você que me acompanhou, pra você que assistiu o vídeo até o final. Um beijo, até a próxima!